Olá, pessoal. Daremos continuação ao nosso estudo do cálculo diferencial integral e a gente continua nos exercícios 3.2. Esse exercício que a gente vai fazer agora, o 8 acho que até o 14, ou é o 15, até o 15, a gente usa a definição de limite e continuidade, né? A maioria é definição de limite. Esse exercício ele serve para a gente saber algumas propriedades e também para a gente ter uma visão melhor da definição de limite, né? De limite. Então, vamos fazer a questão 8. Ó. Seja f e g definidas em R, g de x diferente de zero, para todo x, suponha que o limite desse quociente f por g, né, quando x tende a um ponto P, seja zero, então prove que existe um delta maior que zero, tal que a f de x em mola é menor do que a g de x. Veja só, essa questão ela serve para você usar a definição limite, né? Ó, como limite quando x tende a p da f de x, a nossa hipótese, sobre a g de x é igual a zero, por definição a gente tem o quê? Tá aqui, ó. Então, dado um epsilon maior que zero, esse epsilon dado, ele é arbitrário, é um epsilon qualquer, né? Então, existe um delta maior que zero, tal que acontece o quê? A primeira parte do lado esquerdo, zero é menor que x menos p, que é menor que delta. Isso implica, por definição, que o módulo da f de x, quociente com g de x, menos o limite, no caso o limite aqui é zero, menos o L, é menor que epsilon. Então, basta a gente tomar como o epsilon é arbitrário, epsilon é qualquer valor maior do que zero. Então, basta a gente tomar epsilon igual a 1, que vai existir o delta, né? Existe o delta do mesmo jeito, tal que zero menor que x menos p menor que o delta que existe é igual ao módulo f de x sobre g de x em módulo menor que o epsilon que eu tomei igual a 1. Então a gente sabe que o módulo quociente é o quociente dos módulos. Isso aqui implica o quê? Que o módulo de f de x sobre módulo de g de x é menor que 1. Então a gente passa a parte do denominador multiplicando e a gente vai ter que o módulo do módulo de x sobre o módulo, né, o módulo de f de x é menor que o módulo de g de x, que demonstra exatamente o que a gente queria, tá certo? Então é bem simples, é só para a gente entender que esse epsilon aqui, por ser arbitrário, ele pode ser fixado igual a 1, né? Ele é qualquer valor, desde que ele seja maior do que zero. Aí a gente tem agora a questão nova. Suponha que o limite de f de x é igual a L e prove que existe um R maior do que zero, e existe alfa e beta, tais que todo x dentro do domínio da função satisfaz essa condição aqui, ó. Né? Isso aqui segue direto por causa da definição do limite. É só para a gente escrever e entender melhor, né? E ele pede para interpretar graficamente, ó. Vamos lá, ó. Como? Só pela definição, ó, limite. Quando x tende a p da função f de x é igual a L, então isso implica o quê? Então, mesma história. Então, tem então dado tudo junto. Então, dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que acontece o quê? Zero menos x menos p menor que r implica, vou usar aqui a definição de limite, né? Tem duas, né? Tem essa daqui, ó, f de x menos L é menor que epsilon. E se a gente abrir esse módulo aqui, a gente chega nessa daqui, ó. Você coloca a função f de x no meio. Então, isso aqui vai ser L mais epsilon
e L menos epsilon, né? A função f de x está entre L menos epsilon e L mais epsilon, não é isso? Quando x tem um ponto P, né? Quando acontece desse L ser igual, só recapitulando, né? Ser igual a f de P, quando isso aqui acontece, a função ela é contínua, não é isso? Ela coincide com a definição de continuidade. Então, por definição acontece isso, né? Definição acontece isso. Eu peguei o R é a mesma coisa do delta, né? Porque existe um R. Existe um R maior do que zero. Então, tanto faz você chamar de R ou de delta ou de qualquer outra letra, desde que seja maior que zero e esteja nas condições de existir. Então, nessas condições aqui que a gente já sabe, basta você tomar, ó, tome alfa como sendo L menos epsilon e o beta como sendo L mais epsilon. Daí, né? Daí era para ser aqui embaixo. Daí a gente vai ter o quê? Que x entre, né, x, a distância de x até p menor que r implica, né, que existe esse alfa que é menor que f de x, que por sua vez é menor que o beta. Então vai existir beta e alfa nessas condições. Aí ele pede para interpretar isso geometricamente, né? Graficamente, na verdade. Aí, graficamente você faz o eixo x, né? A interpretação gráfica é a mesma interpretação da definição do limite. Você faz o eixo x, o eixo y. Você vai ter o quê? Você vai ter o ponto P no eixo x. Então vamos colocar um ponto P aqui, ó. Ponto P, né? O intervalo que P se toma é entre P mais o R, né? Que na definição é o delta, e P menos o R, não é isso? P mais R, P menos R, né? Aí o que que acontece? Nesse intervalo, a função é limitada entre alfa e beta. Então vamos pegar a função, colocar ela, vamos colocar ela aqui, né? Supor que isso aí seja a função, deixa eu colocar de novo. Pronto. A função você vai ter esse intervalo aqui, ó. É isso? E se a função tiver definida em P, você vai ter esse ponto aqui, ó. Vamos supor que não, né? Que é o caso mais geral. Aí, esse valor aqui seria o alfa, esse ponto aqui, ó, é o alfa, e esse aqui seria o beta. E a função f de x, ela fica aqui dentro. Ela fica exatamente nesse retângulo infinito aqui. Esse retângulo aqui, ó. Na verdade, nesse espaçamento aqui, a função f de x. Então, existe um r, tal que para x, a distância de x, o x está sempre aqui dentro. Você pega um x aqui dentro, aí vai na f de x, x está sempre nesse termo. A distância de x até p, né, faz com que a f, né, esteja entre alfa e beta. É a mesma ideia da definição do limite. Limite, né? Aí no caso em que essa f de x coincide no ponto P, né, aí você tem que a função é contínua no ponto P. Mas isso aqui o limite acaba sendo mais geral, tá certo? Próxima. Aí nós temos agora a questão 10, né? A questão 10 diz: suponha que o limite de f de x quando x tende a L, suponha que esse limite quando x tende a P, suponha que esse limite seja L, né? E prove que existe um R maior que zero e existe também um M maior que zero, tal que para todo x no domínio, aí novamente essa situação, para todo x no domínio, a gente tem que f de x é menor ou igual que esse M fixo que ele existe. Esse resultado aqui é exatamente o resultado de função limitada, né? O que é uma função limitada? É quando o domínio da função é um conjunto limitado. E quando é que um conjunto é limitado? Quando ele módulo, né, é menor ou igual que um número fixo. Exatamente o que está acontecendo aqui, ó. Então, o que que acontece? Se o limite de uma função f de x quando x tende a p é igual a L, então essa função é limitada, né? Essa seria a reescrita desse resultado.
Então a gente faz a mesma coisa, ó, como o limite quando x tende a p da f de x é igual a L, né? Então acontece o quê? Eu vou colocar dois pontos, ó. Dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que a primeira coisa já acontece, né? Eu vou trocar o epsilon pelo r, porque ele está usando o r, né? Isso é menor que x menos p, que é menor que r, né? Isso implica o quê, por definição? É que f de x menos L é menor que epsilon, certo? Então a função aqui, ó, a gente vai verificar que ela é limitada próximo do L, né? A gente pode pegar, restringir ele um espaçozinho, só subir aqui para a gente ver. Ó, eu posso pegar aqui um intervalozinho, pegar aqui de azul, pegar um intervalozinho aqui, ó, perto do L, no caso em que o limite aqui, a gente teria o L, né? Que esse daqui também existe, né? Tá nas mesmas condições. Aqui seria o L, vamos supor o L aqui no meio, né? Vamos supor que aqui seja o L, acima do f de x. Então você pode pegar um intervalozinho aqui, ó, em que aqui ela é limitada, né? Aqui ela acontece que f de x é menor ou igual que um m para todo x. Então ela é limitada aí, né? Lembrando que o L é o valor que a f assumiria quando se a função fosse contínua. Se a função for contínua, então L é igual a f do ponto P, não é isso? Mas nesse caso, a gente não sabe. Ok? Então aqui é o L. Então, a gente pode pegar um epsilon de tal maneira que nesse intervalo aqui a função seja limitada, certo? É isso que essa questão diz. Então vamos lá. Vamos limitar esse negócio. É simples. Ó. O que eu quero achar? Eu quero achar f de x menor ou igual que um m, né? Veja que é o módulo de f de x. Eu posso aqui somar e subtrair L. Aí fica f de x menos L mais L. Aí a gente usa a desigualdade triangular. Primeira parcela como sendo f de x menos L e a segunda parcela como sendo módulo de L. Aí essa primeira parcela aqui, a gente sabe o quê? Que ela é menor do que do que epsilon, né? E a segunda, m. Aí você toma essa soma aqui como sendo o nosso m, né? Logo, x próximo de P, né? Tão próximo com distância menor do que R, implica que f de x é menor, no caso ficou menor, do que m, né? Mas como é menor ou igual também, né? Menor ou igual do que m, certo? Como o epsilon é arbitrário, a gente considera que seja menor ou igual do que m, ok? Na verdade, não é porque o epsilon é arbitrário, não, mas a gente considera que o m é menor ou igual porque ele é menor, né? Então basta você tomar. Porque ele diz que existe o m. Existe um m maior que zero. Então o m pode ser qualquer coisa. Você pode considerar que o m é epsilon mais mod de L. Vamos para a próxima. A questão 11, ela é bem simples. Questão 11. Ela diz, prove que o limite de f de x quando x tende a p é igual a L, se somente se o limite de f de x menos L é igual a zero. Né? A importância dessa questão é você ver que existe a equivalência. Quando você coloca na definição, realmente existe uma equivalência. Ó. Limite, quando x tende a p de f de x é igual a L, isso acontece se somente se, dado um epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que é limite, tal que zero, a distância de x até p é menor que o delta, implica que a distância da função f de x menos L é menor que o epsilon dado, tá certo? Só que isso aqui acontece se somente se, né, zero menor que a distância de x até p menor que delta, implica isso aqui exatamente o quê? Exatamente a função f de x menos L menos
zero. Isso aqui é menor que delta. Essas duas coisas aqui são iguais, né? Só subcoloquei o zero. Então, isso acontece se somente se, o que está acontecendo? Essa função aqui, ó, ela está indo para zero pela escrita, né? É exatamente a definição dessa, quando x tende a p, por causa dessa condição aqui que implica, que faz implicar, quando x tende a p, da função f de x menos l, isso aqui é uma função, isso aqui é igual a função nula. É igual a zero, na verdade. É igual ao número zero. Certo? Então, é basta a gente verificar que existe essa equivalência. Aí a gente tem o item 12, que é bem semelhante, a diferença é que tem um módulo, né? E é importante porque, às vezes, a gente quer mostrar que f de x é igual a L, em limite, né? Limite quando x tende a P, e basta você mostrar que o limite quando x tende a P de f de x menos L é igual a zero, né? Então, vamos lá, ó, x tende a P, só a escrita da f de x é igual a L. Isso acontece se somente se, dado um epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que acontece o quê? Zero x menos p menor que delta implica que a distância de f de x menos L é menor que delta. Aí isso acontece se somente se, né? X menos P menor que delta implica. Aí eu quero fazer o que? Eu quero colocar a função que está indo para zero. No caso, a função que está indo para zero é aquela dali, ó. Isso é módulo de f de x menos L, dentro do módulo, menos zero. Se você reparar, ó, essa daqui é exatamente igual a essa, né? Não há diferença. Igual no sentido que o resultado resulta igual, porque fica o quê? Módulo de f de x menos zero em módulo, menos zero. Aí quando fizer menos zero fica o módulo do módulo é o próprio módulo. Aí chega na de cima, né? Então isso acontece se somente se o limite quando x tende a p do módulo de f de x menos L é igual a zero, que é o que a gente queria, certo? Isso é bom para usar. Demonstrar é bem simples. Só você verificar que existe essa equivalência. Aí a gente tem essa 13, né? Essa 13. Questão 13. Faz bem parecida, né? Basta você ver que tem uma equivalência entre essas duas funções. Então vamos lá. Limite quando x tende a p da f de x sobre x menos p. Isso aqui é igual a zero se somente se dado um epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que acontece o quê? X menos P menor que delta implica que o módulo da f de x sobre x menos P, menos zero, né? Menos zero é menor que delta, tá certo? Só que a gente pode encontrar uma equivalência para isso aí, ó. Se somente se zero x menos p menor que delta implica. Aí vamos lá. O zero pode ser omitido, né? Eu quero chegar naquele que tem ali. O zero pode ser omitido. Então fica f de x sobre x menos p menor que delta. Certo? Aí se e somente se x menos p menor que delta implica o módulo do quociente é o quociente do módulo. Então fica f de x sobre mod x menos p, que é menor que delta. Isso acontece se somente se, vamos lá, zero menor que x menos p menor que delta. Isso implica, aí eu sei que como eles estão em módulo, então esse valor aqui é positivo, né? Então eu posso fazer o módulo do módulo. Então fica o módulo de f de x, deixa eu ver se dá certo. Olha, do módulo de x menos p, né? Isso aqui em módulo. Deixa eu só ajeitar aqui.
em módulo, e o de cima não está em módulo. A gente vê que é a mesma coisa, porque quando você tirar o módulo, aí embaixo fica o módulo do módulo, aí fica exatamente o módulo, e em cima fica o módulo de x. Então é a mesma coisa, menor que delta. Isso acontece se somente se 0 menor que x menos p menor que delta, implica aí módulo de f de x menos p, em módulo menos 0 menor que delta. Só que isso aqui é exatamente o que? É a definição do limite quando x tende a p de qual função? Dessa função aqui, ó, f de x mod de x menos p. E ela está indo para onde? Para zero, certo? Então ela está indo para zero. Então está verificado. Aí a gente tem agora a questão 14, né? Suponha que existe um R maior que zero, tal que f de x é maior ou igual que zero para todo, né? Para todo não, para R nessa situação. E que o limite de f de x seja igual a L. Então prove que o L é maior ou igual que zero. Então vamos lá, né? A gente tem muita hipótese, né? A primeira hipótese é que f de x é maior ou igual que zero nessa situação do R, né? Primeiro, tá aqui, ó, primeiro. Existe um R maior que zero, tal que essa situação aqui, ó, implica que a função é maior ou igual que zero. A primeira hipótese. A segunda hipótese é que o limite, quando x tende a p, da f de x é igual a L. Isso significa o quê? Significa, de novo, ó, dado um epsilon maior que zero existe, eu vou chamar delta 1. Delta 1 maior que zero é tal que essa situação aqui, ó, com delta 1, x menos p delta 1, implica. Vou usar a segunda definição do limite porque eu quero trabalhar com a f, não com o módulo, né? Então, a segunda definição é o quê? É que L menos epsilon menor que f de x é menor e é que L mais epsilon, né? Certo? Aí o que que acontece? Eu quero que essas duas coisas aconteçam ao mesmo tempo. Isso aqui só acontece por R, né? Para x menos p em módulo menor que R, para distância menor que R. Isso daqui só acontece para x, a distância de x até p menor que delta 1. Né? Imagina aí o p fixo. P tá aqui é um ponto fixo. Aí você tem que a primeira situação acontece na distância de R, suponha que aqui seja a distância de R, que é R mais P e R menos P. Aí se o delta 1 for maior do que o R, então aqui seria a distância do delta 1. Aqui seria P mais delta 1, e aqui seria P menos delta 1. Isso aqui está errado, isso aqui, ó, que é P menos R. P menos R, né? Que eu estou supondo nesse desenho que o delta 1 ele é maior do que o R, mas pode não ser. Então, o que que acontece? A situação de baixo do limite acontece aqui, ó, e a situação de cima de ser maior ou igual que zero acontece nesse intervalo aqui. Eu quero que os dois aconteçam ao mesmo tempo. Então, você considera a interseção, né? E para se considerar a interseção, a gente considera o quê? Considera o menor. Então, vamos considerar o menor dos dois? Tome delta como sendo o menor dos dois, no caso, o mínimo, entre delta 1 e R. Daí, daí vai acontecer as duas coisas, ó. X menos P menor que delta implica o quê? Implica na primeira condição, que f de x é maior ou igual que zero, e também na segunda condição, que L menos epsilon menos f de x é menor que L mais epsilon. Né? Esse L está parecendo com o menor está parecendo com L. Tá certo? Pronto, e daqui eu posso verificar que o L ele é maior ou igual que zero. Então, isso aqui implica, essa última igualdade implica, eu vou
o f é maior ou igual que zero, então eu vou pegar essa parte aqui, ó, certo? Vou pegar essa parte aí que me interessa. Então vai ser o quê? F é maior ou igual que zero. Vou colocar aqui, ó. F de x maior ou igual que zero, tudo certo. Só que f de x é o quê? É menor que L mais delta, mais epsilon, quer dizer, mais epsilon. Aí daqui eu tenho que verificar que o L ele é maior ou igual do que zero. Então isso aqui implica que o L mais epsilon é maior do que zero, certo? Como o epsilon é arbitrário, o que que acontece? Segue que L é maior ou igual que zero. Por quê? Porque como o epsilon ele é arbitrário, né, ele tem que ser maior que zero aqui. Ele não pode ser zero. Ele nunca irá garantir que o L seja negativo, né? A gente nunca irá ter a situação em que o L é negativo. Ele garante nessa situação que o L ele é não negativo, né? E veja só, vou só fazer aqui em azul, né, para ficar claro, ó. Caso acontecesse o quê? De o L ser negativo, o epsilon é arbitrário, ou seja, pode ser qualquer valor o epsilon, posso considerar ele sendo qualquer valor. Se caso acontecesse do L ser negativo, isso implicaria o quê? Que menos L é positivo. Aí você toma epsilon tal que está entre menos L é positivo, entre menos L e zero. Então seria o quê? Maior que epsilon, que epsilon é maior que zero. Aí isso aqui implica o quê? Soma L dos dois lados, eu vou ter zero maior que L mais epsilon. Então você ia ter que L mais epsilon é negativo, né? Absurdo. Absurdo, né? Então, como o epsilon é arbitrário, a arbitrariedade de epsilon é que garante o que a gente quer, tá certo? Como o epsilon é arbitrário, então o L é maior ou igual que zero. Porque caso contrário, se o acontecesse do L ser negativo, a gente teria esse absurdo, tá certo? Bastava tomar o epsilon, que é arbitrário, beleza? Pronto. Então vamos fazer a 15 agora. 15, a questão 15 ela diz o seguinte, ó, suponha que f é contínua em R e f de x é maior ou igual que zero para todo x racional. Nesse caso, o x é racional. Prove que f de x é maior ou igual que zero para todo x. Então, vamos lá. F é contínua? F é contínua é uma hipótese. F é contínua significa o quê? Vamos lá. Dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que... Lembrando que a continuidade muda duas coisas, né? A primeira coisa é que a distância de x até p não precisa ser maior que zero, ou seja, x não precisa ser diferente de p, é o que delta implica, e agora a gente envolve o ponto aplicado no p, no lugar do n, né? Então, é f de p menos epsilon menor que f de x, que é menor que f de x, que é menor que f de p mais epsilon. Para resolver essa questão, que a gente tem o quê? Que ele está dizendo que o f de x é maior ou igual que zero para todo x racional. Então, a gente vai fazer o quê? Considere, né? Considere P um número racional, porque ele diz que a função é contínua. Se é contínua em todos os pontos. Em particular, é contínua no conjunto dos números racionais. Então, considere um P racional. Ficou muito legal, não, né? Esse P ficou aqui. Né? F é contínua, dado um... Nananana. Eu vou colocar aqui, ó. Considere P racional. Daí, a gente vai ter o quê? Que f de p é maior ou igual que zero, né? Você vai ter x menos p menor que delta e o f de p é maior ou igual que zero. Implica o quê? Implica nessa desigualdade da direita. Só que o f de p é maior que zero, que é racional. Então você pode somar
delta dos dois lados, fica f de p menor e f de x. Agora o x ele é qualquer. O f de p, o p é racional, mas o x é real. Mais epsilon. Estou somando o epsilon de dois lados. Vou colocar do outro lado aqui só para não... Mas não precisa não. 2 epsilon. Somei epsilon de dois lados. Só que o f de p, por ser positivo, então você vai ter o quê? Que f de p é positivo, que por sua vez é maior que f de x mais epsilon para todo x real. Então a gente usa o mesmo argumento. Qual é o argumento? X mais epsilon. A gente usa o mesmo argumento. Né? Aqui não é para todo x real, não, porque o x está se aproximando de tá se aproximando de P, né? Para todo x nessa aproximação aqui, ó, ou seja, nesse intervalo. Né? Então a gente usa o mesmo argumento aqui, né? Como o epsilon é arbitrário, segue que f de x é maior ou igual que zero, não é isso? Maior ou igual que zero, né? Para todo x, qual se eu consigo colocar o x no intervalo aqui? P menos delta, P mais delta, né? Aí, aí a gente pode argumentar o seguinte, ó. Os números racionais, eles aparecem em todo o intervalo real. Todo intervalo de números reais que você considerar, a gente tem números racionais, né? Que isso é chamado de densidade. Eles são densos nos números reais. Então, como isso aqui a gente fez isso para um intervalo, então todo intervalo da reta que você considerar, isso vai dar certo. Então, isso pode ser um argumento, né? Todo intervalo AB contém, né? Então, todo intervalo dá certo. Mas eu vou dizer assim, ó. Esse número P, eu considerei que ele seja racional, né? E o x é real se aproximando do número P. Né? Esse número P, vamos supor que é um número fixo. Como foi um número racional qualquer, né? Então vale para todos os números racionais. Vou colocar aqui, ó. Como P é arbitrário, né? É qualquer, é arbitrário. Então, todo intervalo real, né? Da forma, né? O qual é formado o delta, né? Delta existe na definição de continuidade, dade, né? Cada delta desse vai existir na definição de continuidade quando você considerar um P arbitrário do conjunto dos números racionais, né? Vamos lá, como P é arbitrário, então todo intervalo real, o qual delta existe, o intervalo real é um intervalo dessa forma, P menos delta, P mais delta, né? Se tem x dentro do intervalo tal que f de x é maior ou igual que zero, né? Aí esses intervalos constituem todos os números reais, né? Fazendo com que f de x seja maior ou igual que zero para todos os números reais, ok? P arbitrário, então todo intervalo real qual é formado por delta, isso, né? Então a união destes intervalos, valo, né? Constitui a reta R. Portanto, a gente nem precisava disso tudo, portanto, f de x é maior ou igual que zero para todo x real, né? A gente nem precisava disso tudo. O que eu escrevi aqui, ou o que eu quis escrever, é o seguinte, que a gente verificou que isso valia para um intervalo P menos delta, P mais delta, né? Em que P é um número racional fixo.
né? E x é um número que vai estar nesse intervalo, x menos p menor que delta. Aí o que que acontece? Como o conjunto dos números reais, qualquer que seja o intervalo dos números reais, você consegue um número racional, por causa da densidade, então, o que que acontece? Todo número racional P, por ter feito essa conta com ele arbitrário, todo número racional P vai formar um intervalo dessa forma aqui, ó, tá certo? Em toda parte dos números reais. Aí o que que acontece? Eu vou ter todos os intervalos cuja união é os números reais. E esses todos os intervalos, a função f de x vai ser maior ou igual do que zero. Então vai ser maior ou igual que zero para todo x real, certo? Ou você só faz essa conta aqui mesmo. Também dá certo, considerável, tá certo? Então essa foi a questão 15, né? Na próxima a gente continua com mais conceito de limite. Até lá.